Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart, e hoje vamos falar sobre Rebecca, a Mulher Inesquecível. Esse filme de 2020, dirigido por Ben Wheatley. Teve um filme de 1940 que foi dirigido pelo Alfred Hitchcock, inclusive foi o primeiro filme que ele fez, ele ganhou alguns prêmios no Oscar, inclusive, com ele. E o filme todo, ele é baseado em um romance escrito por Daphne du Maurier. Eu não sei se é assim que se pronuncia esse nome, né? Eu vi que ela é de Londres, mas isso daqui parece um nome francês. Enfim, o que é interessante, que eu achei muito bacana, é que esse livro tem uma certa controvérsia, né? O livro foi publicado em 1938 e o que é peculiar desse livro é que ele poderia ser um plágio dessa autora. Esse livro tem muitas semelhanças com um livro brasileiro escrito pela Carolina Nabuco, chamado A Sucessora. Acontece que essa Caroline Nabuco também escrevia em inglês e ela resolveu, o livro fez sucesso aqui no Brasil, e daí ela resolveu escrever em inglês para tentar ser publicada na Inglaterra, no caso. E daí ela enviou o livro para alguns editores e depois saiu o livro da Daphne du Maurier. De qualquer forma, né, vamos discutir aqui esse filme de 2020, vou falar o que eu achei dele. Para começar, vamos falar da sinopse. Eu esqueci o nome da protagonista, então eu vou chamá-la de Mistress de Winter, que ela, no começo do filme, né, ela é uma dama de companhia, e daí ela é essa garota que tá conhecendo o mundo junto com a outra mulher, só que ela tá numa posição de subserviência e também o gênio da mulher, que a contratante, né, não é muito legal e tal, até que ela conhece o Maxim de Winter. E daí os dois acabam se gostando, vão se conhecendo melhor, até que eles acabam se casando. No que eles se casam, ambos vão para a mansão, né, do Maxim de Winter. E lá começa outro problema, porque tem a governanta que era muito apegada à falecida esposa do Maxim, que é a Rebecca. E meio que o fantasma dela, por assim dizer, paira sobre o ambiente, sobre as conversas, sobre a própria personalidade do Maxim. Parece que ele, de certa forma, é muito apegado a ela. Então, ela meio que está presente no ambiente. Tudo que a moça que recentemente se casou com o Maxim sabe é que ela era uma mulher muito querida, né, por todos e tal, e parecia ser uma excelente pessoa. E aí se desenvolve esse conflito entre a protagonista e a governanta, que é extremamente apegada a Rebecca, e meio que fica enciumada, para dizer o mínimo, e começa a sabotar o casamento da senhora de Winter com o Maxim. Bom, o filme ele meio que segue essa estrutura de 4 atos, se eu não me engano, que é o seguinte: a gente tem a apresentação, o conflito, né? E depois outro conflito e então a resolução. Então, são 4 atos e a história ela vai mudando. Ela é uma coisa no começo e ela se torna uma parada diferente lá para o final. O que é uma mudança natural, dado todo o desenvolvimento que a história vai tendo. E é isso aí. Então agora eu vou começar a falar o que eu achei do filme, né? Para começar, a direção, que eu achei bem legal, muito interessante. Eu achei muito boa, principalmente a fotografia, muito bonita. Especialmente aquela cena que ele tirou um barco da água. E aí tem todo o céu, que ele tem aquela cor baunilha. Parece muito com o Vanilla Sky, né? Que o Vanilla Sky, inclusive, é céu baunilha. Então é bem interessante. Enfim, toda a fotografia do filme é muito bonita, as atuações também são muito boas. Quanto ao roteiro, como eu disse, o filme ele segue essa estrutura, aparentemente 4 atos. Se eu estiver enganado aí quanto a isso, né, por favor, deixe nos comentários. Mas é muito interessante porque a primeira, digamos assim, os 2/4 do filme, ele é interessante, mas em algum momento do desenvolvimento desse primeiro conflito, eu tô tentando falar de maneira mais genérica aqui para não dar spoilers, tá? Mas durante o desenvolvimento desse primeiro conflito lá na casa, quando a Mistress de Winter se muda para lá, em algum momento se tornou um pouco arrastado e eu achei um pouco desinteressante. Mas aí quando há a mudança, quando aparece o outro conflito, para mim se tornou mais interessante de ver, né? Eu fiquei mais interessado na trama e esse interesse que eu tive se sustentou até o final, com a resolução. Eu quero comentar mais especificamente depois sobre a trama, dando spoilers, tá? Porque eu acho que tem algumas coisas interessantes para se discutir sobre esse filme. Então, assim, a minha opinião sobre esse filme, falando agora ainda sem spoilers, é o seguinte: eu gostei do filme, eu acho que ele tem uma estrutura legal e é muito legal quando um filme que você começa a assistir, ele meio que se torna uma coisa diferente ao longo do processo, né? Eu acho muito interessante isso. Mas também, por outro lado, ele não é um filme muito marcante pra mim. Eu gostei da história, achei bacana o desenvolvimento,
mas é um filme legal, sabe? Sabe quando você vê um filme e você fala assim, esse filme é bem feito, ele é um filme bom, mas também não é nada que vai me marcar, não. Então, é meio que esse é o sentimento que eu tive um pouco com esse filme. Mas agora vamos discutir um pouco com spoilers, tá? Então, como eu disse, para deixar mais claro aquela estrutura dos 4 atos, eu vou tentar falar aqui. Então, se você não viu o filme e quer ver, por favor, deixa o vídeo, volte aqui depois pra gente ter essa discussão, beleza? Mas então, o que a gente tem? Como eu disse, a garota, no começo, ela é uma dama de companhia, daí ela conhece o cara, eles vão pra casa, e aí é meio que aí que a gente tem o primeiro conflito. Essa diferença, ou podemos dizer assim, essa problemática que se cria entre a governanta e a senhora de Winter, porque a garota recém-casada, ela é uma garota simples, ela não entende muito aquele mundo luxuoso, ela não entende muito como se portar naquele novo ambiente, né? Porque agora ela é casada com o Sr. de Winter, mas ela meio que não tem toda a experiência que a antiga Rebecca tinha. E a governanta ficou jogando isso na cara dela, né? Fala assim, a senhora Rebecca fazia isso muito bem. Ela conseguia escolher um bom molho e tal, esse tipo de coisa. Então o filme ele começa a se desenvolver assim, você começa a ver que aquela governanta começa a sabotar o casamento, né, o recente casamento do Sr. de Winter e da Sra. de Winter. E no filme a gente vê que a Rebecca, ela morreu afogada, né? Só que daí conforme isso vai se desenvolvendo, a gente vê que tem um certo mistério aí. Depois a gente descobre, né, que o acidente não foi um acidente, na verdade foi uma sabotagem. Enfim, outros personagens também são inseridos, um primo da Rebecca e tal. E o que é mais interessante é que a gente descobre depois que, na verdade, quem matou a Rebecca foi o Maxine. E a gente descobre que ele matou ela porque ela era uma pessoa bem complicada, para dizer o mínimo, né? Tipo, ela saía com vários homens. Atrás daquele verniz, né, daquela imagem que ela tentava vender de uma mulher agradável, uma mulher exemplar, havia também uma pessoa ali que traía o cara, que meio que fazia questão de deixar ele com raiva dela, sabe, de provocar ele, e ele não queria simplesmente se separar dela porque isso jogaria o nome da família na lama, então meio que daí, por isso ele mata ela. E o que acontece? Em algum momento do filme, como eu disse, é descoberto o corpo dela que estava lá dentro da casa. Tipo, o corpo que tinha sido encontrado antes, na verdade era de uma outra pessoa. E daí, quando encontra o corpo da Rebecca, de fato, começam novas investigações. E o Maxine de Winter acaba sendo o suspeito. É muito interessante o que esse filme faz, porque a partir do momento que o Maxine de Winter era o suspeito, a senhora de Winter, ela começa a articular para poder salvar ele, para provar que ele é inocente, mesmo que ela saiba que ele não é. E dentro disso, o filme ele te convida a torcer para alguém que você sabe que é culpado. Porque, como eu disse, por mais que a mulher tinha os defeitos dela, isso não justifica o cara ter matado ela. Então, ele é um vilão também. Eu acho que nessa história não tem personagens bonzinhos, caras. Todo mundo ali é meio culpado. E eu acho que um tema que, pelo menos foi o que mais ficou pra mim, o que eu tirei desse filme, foi o seguinte: amor doentio. Tanto o amor doentio que a senhora de Winter sente pelo Maxine, quanto o amor doentio que a governanta sentia pela Rebecca. Ambos vão fazer coisas imorais, simplesmente erradas, para proteger ou se vingar das pessoas que possam fazer qualquer mal às pessoas que elas amam, né? Eu acho que o filme deixa isso muito evidente, principalmente no final, quando a senhora de Winter tá lá abraçando o Maxine de Winter, e os dois estão lá, né, depois de tudo resolvido, eles estão lá vivendo tranquilamente, estão no Cairo, uma coisa assim, e ela olha pra câmera, e aquele olhar dela não é um olhar puro, é um olhar que te deixa desconfortável. O caráter dela que foi se degradando ao longo da trama, né? Ela começou a fazer muitas coisas, porque no começo ela é uma pessoa, digamos, justa, honesta, que tenta fazer as coisas certas. Mas depois de um momento, mesmo ela sabendo que o marido é culpado, ela vai fazer tudo. Ela vai mentir, ela vai tentar encobrir provas, ela vai fazer tudo que for necessário para poder protegê-lo. E de novo, a governanta também vai fazer isso. Ela vai semear discórdia ali entre o casal, ela vai sabotar o casamento deles, justamente para poder impedir que ambos sejam felizes. Então isso que eu achei o aspecto mais interessante da trama, que é
a história te faz querer torcer pra uma pessoa que está errada. Então meio que não tem como você torcer pra isso. E ele deixa muito claro o quanto aquele amor, na verdade, é um amor doentio, não é um amor romântico nem nada do tipo. Aliás, esse filme não é romance, né? Ele é uma coisa diferente e tal. E eu não sei, eu fiquei com uma ideia também que eu acho que o filme talvez tenha sido vendido errado, que ele pode passar uma ideia de que é um filme sobre mansão, fantasmas, esse tipo de coisa. Um filme de espíritos, alguma coisa do tipo. Não é, tá? Não é. Ele é um filme mais sobre essas relações problemáticas, até obsessivas, eu diria. E assim, como eu disse, eu curti o filme, achei ele legal, mas por outro lado também é um filme que, ok, eu assisti e gostei, mas é isso, não, ele não me desperta muito mais, sabe? Eu acho que é isso. Bom, então era isso que eu tinha pra falar sobre Rebecca, a Mulher Inesquecível. Se você assistiu o filme aí, enfim, deixe sua opinião aí nos comentários, né? Me fale se você concorda com a minha crítica, se você discorda de alguma coisa. Também inscreva-se no canal, deixa o like. E tem outros vídeos aí, cara, bem legais. Recentemente eu fiz um vídeo Por que o Michael Myers mata. Se você curte filmes de terror e esse tipo de tema, aqui no canal sempre tem vídeos relacionados a isso. Então, fica ligado aí, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!